Olá, alunos, tudo bem? Mais uma aula de Geografia com o professor Roberto e, como sempre, mais um tema bem interessante. Hoje vamos aprender um pouco sobre a questão da regionalização do Brasil e as suas diferenças, né? As desigualdades, melhor dizendo, regionais, tá ok? Está interessado? Então, vem comigo. Bem, alunos, né? A maioria de nós sabemos que o Brasil ele é dividido em regiões, né? E que essa divisão ela apresenta algumas características, né? Que não condiz com as desigualdades que tem em algumas regiões. E é isso que nós vamos ver hoje. Mas primeiro, vamos ver o que é regionalizar. Vamos lá? O que é regionalizar? É dividir ou classificar o espaço geográfico a partir de critérios específicos. Como assim? Então eu vou pegar uma área, né, vou dividir em regiões segundo os critérios que eu escolher. Pode ser os critérios econômicos, salário, produção agrícola e por aí vai. Vamos ao próximo slide. E por que eu devo regionalizar? Por que os governos eles regionalizam as suas áreas? Vamos lá. Permite um maior aprofundamento do conhecimento geográfico e é importante para facilitar a administração de um território. Então podemos perceber que em países muito assim, extensos como o Brasil, é muito complicado você administrar uma área tão extensa, né, tendo um único poder central. Então, é comum os governos eles descentralizam esse poder e aí nós temos regiões, estados e que em alguns países são províncias. Inclusive, nós também podemos ver, né, através desse globo aqui, né? Aqui nós temos os continentes. Temos o continente americano, né? É um continente, né? Mas você pode perceber que temos a América do Norte, América Central, temos aqui a América do Sul. Isso é um exemplo, né, que nós que explicamos por que é importante a gente dividir certos territórios em regiões, tá ok? Beleza. Só que isso, às vezes, né, não é feito de maneira assim, que a gente consiga entender em alguns aspectos. Por quê? Vou explicar. Nós temos uma divisão oficial, que é feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, que é essa aqui, tá vendo? Ali à esquerda temos a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essas são as 5 macro-regiões, tá ok? Esta divisão ela é feita segundo critérios territoriais, respeitando as fronteiras. Então ali você tem uma divisão por estados, independente às vezes da questão cultural, questão de biomas. Por que eu estou falando isso? Porque acontece em algumas regiões, tem estado que boa parte dele tem as características de uma região e uma parte de outra. E atendendo a esse tipo de especificação, existem algumas outras divisões regionais. Para a gente facilitar devido ao tempo, vamos ver uma que também é bem conhecida, é a divisão geoeconômica. Podemos voltar ao slide. Está vendo ali? À direita temos uma divisão geoeconômica que divide em apenas 3. Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. E você pode perceber aí, se você der uma pequena observada, você pode ver que existem áreas, por exemplo, ali ó, o Centro-Sul, que tá em, se não me engano, a cor é laranja. Tem um trechinho ali no finalzinho do estado de Minas, que está em verde, que corresponde ao Nordeste. Por que disso? É o que a gente vai ver. Eu vou dar um pequeno exemplo. Aquela área ali que vocês, né, que eu pedi para vocês darem uma pequena observada, caso você tenha perdido, volta um pouquinho esse vídeo, observa, pausa ou printa, que volta para a explicação. Então, aquela área ali é chamada de Vale do Jequitinhonha, ou palavrinha boa de se falar. E por que eu estou dando esse exemplo? Tem outros, mas esse eu vou usar para ilustrar. Essa área, com esse nomezinho maravilhoso de se falar, pertence ao estado de Minas Gerais, que é o Sudeste, tá ok? Porém, essa areazinha ali, mais para o extremo
norte de Minas, temos esse vale que tem as características culturais e ambientais, o bioma, a fauna e a flora tem semelhanças com o Nordeste, até porque está próximo ao estado da Bahia. Quer ver? Vamos ver mais um slidezinho aqui. Essa imagem à esquerda. Se eu te mostrasse essa imagem, somente assim, você iria perceber que essa imagem está se referindo ao estado de Minas ou ao estado do Nordeste, tá ok? À direita temos ali esse mapinha, tá bom? A gente vai ver agora algumas questões concernentes a essas desigualdades. Vou citar algumas. Por exemplo, nós temos os ciclos econômicos. Tivemos vários. Tivemos o ciclo do café, a cana-de-açúcar, agora é a soja, tivemos o ouro em Minas. E os ciclos, eles acabam concentrando investimentos, capitais e entrada de pessoas em áreas específicas do nosso território. Vamos ver aqui no próximo slide. Eu vou dar aqui dois exemplos, né, de ciclos econômicos. Temos ali a cana-de-açúcar, que foi muito forte no Nordeste, no início do processo de colonização, e o café no Sudeste, que foi ali por volta de 1800 a 1930. E o que isso tem a ver com a desigualdade regional? Durante o ciclo da cana-de-açúcar, a região Nordeste era o principal centro econômico do Brasil. Por quê? Era nessa região que se exportava um dos maiores produtos agrícolas do período do início da colonização, que era a cana-de-açúcar, que ia basicamente para o mercado externo da época, que era a Europa. Então, durante esse período, e também temos que falar que Salvador, né, foi a primeira capital do país, seguida depois pela cidade do Rio e depois Brasília. Então, você pode perceber que o Nordeste ele tinha uma grande importância dentro do cenário do Brasil. Ainda tem, mas foi perdendo um pouco de espaço. E um dos fatores que eu posso citar aqui é o ciclo do café. Por quê? As plantações de café elas se concentravam basicamente na região Sudeste, pegando ali Rio, São Paulo, um pouco de Minas também. E aí, essa concentração econômica do Nordeste foi para o Sudeste. Lembrando que, se eu não me engano, deixa eu ver aqui a data, que data é difícil, vamos lá. Que a partir de Salvador foi capital do Brasil até de 1549 até 1663. Depois foi o Rio, de 1763 a 1960 e depois Brasília. Então, nós temos aí já dois fatores. A mudança do eixo econômico devido aos ciclos econômicos, que era mais cana-de-açúcar. Ainda temos, tá? Com uma forte produção de cana-de-açúcar, porém foi perdendo um pouco de espaço nesse período a partir de 1800 para o café. Somando-se a isso, a saída, né, da capital do país, de Salvador para o Rio, o Nordeste foi perdendo assim, um pouco de importância econômica. Somando-se mais isso ainda, a partir da década de 30 temos o boom industrial no Brasil, que se concentrou basicamente aonde? Sudeste, Rio e São Paulo. Então você pode perceber que começou a haver uma decadência econômica na região Nordeste, sobretudo ali na área agrícola, ali próximo ao sertão, e que acabou acarretando o processo que a gente conhece como êxodo rural, né? É uma saída maciça de pessoas da região Nordeste em busca de trabalho na região Sudeste, tá ok? Aí, gente, nós temos, para você ver como que essa diferença, essa discrepância da importância das regiões dentro da economia do nosso país. Aí é um gráfico em pizza da participação do PIB, né, de cada região. Aí são números arredondados. Vendo que o Sudeste tem aproximadamente 55% de toda a riqueza que é produzida no país. Mais da metade de tudo que é produzido no Brasil, em termos de riquezas, é no Sudeste. Lembrando que o Sudeste, basicamente São Paulo, é a maior força econômica que nós temos no nosso país. Em segundo temos o Sul, com 17%. O Nordeste vem com 14%, é em terceiro, né? Aí temos o Centro-Oeste com as suas produções de soja e o Norte com 5%. Então,
você pode perceber que, devido ao PIB, né, como eu tinha falado, é a soma de todas as riquezas, os bens e os serviços que um país produz durante o ano. A região sudeste, ela basicamente domina, né, com mais da metade de toda a produção industrial, agrícola e de serviços que o país produz. Então aí a gente pode perceber um pouco dessa discrepância, dessa desigualdade entre as regiões, tá ok? Só mais uma pincelada sobre essa questão da desigualdade também. Tem um outro fator que é importante a gente falar também, que é a ocupação do nosso território. Essa mancha um pouco mais escura que você pode ver nesse mapa aí, mostra aonde tem mais pessoas. E você pode perceber que toda a faixa costeira ali, onde tem o litoral do nosso país, é onde concentra a maior parte da nossa população, e quanto mais vai para o interior, menos pessoas tem. Inclusive na região nordeste, você vê que boa parte da concentração populacional está ali próximo ao litoral. Então isso também é um fator que também tem um pouco de desigualdade dentro da própria região. E falando também sobre esse aspecto, a gente falou aqui sobre as desigualdades entre o norte, nordeste, né? Eu pincelei um pouquinho também sobre a questão dos tipos de divisão que existe dentro de como você regionaliza o nosso país. Dentro de uma mesma região, de um mesmo estado, também pode haver essas desigualdades, né? E isso a gente vai trabalhar um pouco agora na questão do nosso desafio, tá bom? Que é o próximo slide. O Brasil possui muitas diferenças regionais, seja cultural, física, econômica, entre outros. Observe essas imagens abaixo, elas são do mesmo estado, que é o Ceará. Porém, a primeira imagem mostra a área do litoral cearense e a outra do sertão cearense. Reflita sobre as causas dessas diferenças entre áreas tão próximas e tão diferentes. Porque então fica esse desafio para você refletir. Na sua cidade, no seu estado, também existe isso? Áreas muito próximas têm uma diferença gritante. Uma área tem prédios altos, tem casas, né, robustas, e na outra área tem áreas mais simples e humildes. Por que será que isso ocorre? É uma boa questão para você pesquisar, conversar com seus familiares e com seu professor, tá bom? Então, alunos, estou encerrando essa aula de hoje, tá ok? Fico feliz de ter vocês aqui, espero que vocês continuem assistindo às aulas, tá? Façam as atividades, acompanhem também pelo aplicativo do Rio Educa em Casa, tá bom? Eu agradeço e até a próxima.